E se eu te dissesse que o nosso universo não é tudo o que existe? E se, na verdade, estivéssemos presos dentro de uma prisão cósmica, uma prisão tão perfeita que nenhum de nós jamais percebeu as grades? Imagine por um instante que cada estrela, cada galáxia, cada respiração sua aconteça dentro do ventre de um buraco negro. Buracos negros. Ah, como os tememos. Objetos tão famintos que devoram tudo. Planetas, estrelas, até mesmo a própria luz. Mas e se eles não fossem apenas o fim? E se fossem também o início? Por décadas, acreditamos que o universo nasceu em um instante. O Big Bang. Uma explosão colossal que deu origem ao espaço e ao tempo. Mas e se esse Bang não tivesse sido o começo, mas apenas uma passagem? E se o Big Bang fosse, na verdade, o eco de algo maior? O momento em que um buraco negro, em outro universo, deu à luz o nosso cosmos. Pense nisso. Quando a matéria atravessa o horizonte de eventos de um buraco negro, para nós ela desaparece. Mas do outro lado, poderia nascer um novo espaço, um novo tempo, um filho cósmico. E nós seríamos os filhos do colapso de um universo anterior. Não é perturbador imaginar que tudo o que chamamos de realidade, suas memórias, seus medos, seus amores, possa existir apenas dentro da sombra de algo maior, aprisionado em uma escuridão sem retorno? Mas é justamente no medo que mora a revelação. Porque, se estivermos dentro de um buraco negro, cada partícula de nós carrega a assinatura desse mistério. E cada galáxia que o telescópio James Webb revela talvez seja apenas a poeira que denuncia a verdade escondida. Talvez a pergunta nunca tenha sido o que houve antes do Big Bang. Talvez a pergunta correta seja em qual ventre cósmico nós estamos vivendo agora. Mas cuidado, a resposta para isso pode mudar tudo o que acreditamos sobre a existência. Quando o ser humano ergueu seus olhos pela primeira vez ao céu estrelado, acreditou que contemplava a eternidade. Mas a eternidade, meu caro amigo, é uma ilusão. O que chamamos de universo pode ser apenas uma bolha suspensa dentro de algo ainda mais vasto e talvez terrível. Com a chegada do telescópio espacial James Webb, o mais poderoso olhar já lançado ao cosmos, algo extraordinário aconteceu. Vimos o impossível. Galáxias colossais, formadas quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, apareceram diante de nós. Mas como? Como poderiam estruturas tão grandes existir tão cedo, se os modelos diziam que o universo deveria ser lento, paciente, quase preguiçoso em seus primeiros instantes? É como encontrar uma árvore milenar dentro de uma floresta recém-plantada. Um paradoxo vivo. Essas galáxias não deveriam estar lá, e, no entanto, estão. Brilhando em tons de vermelho profundo, sinais de uma juventude cósmica que desafia nossas teorias. Cientistas as chamaram de quebra-modelos, porque sua mera existência é como uma pedra atirada contra os alicerces da cosmologia. E aqui surge o enigma. Será que nossas equações estão erradas? Ou será que a própria realidade é mais ousada do que conseguimos imaginar? Alguns dizem que não eram galáxias comuns, mas disfarces, quasares, corações flamejantes de buracos negros vorazes, escondidos atrás de véus de luz. Outros suspeitam de erros nas estimativas, ilusões de ótica cósmica. Mas e se não for isso? E se essas galáxias precoces forem pistas de que o Big Bang não foi o início absoluto, mas apenas o reflexo de algo anterior? Imagine o universo como um rio, nascente, sim, o Big Bang. Mas pergunto, não haveria antes da nascente uma fonte ainda mais profunda? E se essa fonte for o colapso de outro cosmos? A física dos buracos negros nos dá uma pista. Quando uma estrela gigante implode, sua gravidade rompe as leis conhecidas, criando uma singularidade. Um ponto onde o espaço e o tempo deixam de fazer sentido. Mas e se essa singularidade não for o fim,
e sim a porta de entrada para outro universo. Pense em uma criança nascendo. Para o bebê, o parto é o fim de um mundo e o início de outro. Para nós, o colapso de uma estrela parece um fim, mas do outro lado pode ser apenas o nascimento de um cosmos inteiro. E talvez o nosso próprio universo tenha sido parido assim, o filho de um buraco negro em um universo-mãe. Se isso for verdade, cada buraco negro do nosso cosmos é uma semente, e dentro de cada semente pode haver um novo universo germinando em silêncio. Incontáveis mundos dentro de mundos dentro de mundos. Não é à toa que tantos físicos chamam os buracos negros de laboratórios da criação. O que acontece além do horizonte de eventos é inacessível para nós, mas não para a imaginação. A matemática sugere que buracos brancos, opostos dos buracos negros, poderiam despejar matéria e energia, dando origem a universos filhos. E se for assim, o nosso Big Bang pode ter sido apenas o grito de nascimento de uma criança cósmica. Mas há algo ainda mais intrigante. Se vivemos dentro de um buraco negro, isso significa que as leis da física que tanto veneramos não são universais. Elas seriam apenas as regras internas do nosso berço gravitacional. Regras que poderiam ser completamente diferentes em outro universo. O que chamamos de constantes fundamentais, a velocidade da luz, a carga do elétron, a gravidade, podem ser apenas configurações locais, como senhas de acesso que variam em cada cosmos. Agora pense, se isso é verdade, a pergunta por que nosso universo é tão ajustado para a vida ganha uma resposta surpreendente. Não é acaso, não é milagre, é herança. Somos descendentes de um universo que, ao colapsar, nos deu leis estáveis o bastante para que estrelas, planetas e nós pudéssemos existir. Mas esse pensamento traz uma sombra. Se vivemos dentro de um buraco negro, há um destino inescapável. Um dia, esse universo também pode se fechar. O colapso não é apenas o passado, pode ser também o futuro. E aqui a ciência encontra a filosofia. Porque se toda a nossa realidade é o interior de um buraco negro, então o que significa existir? O que significa amar, lutar, sonhar, se somos apenas ecos de um universo moribundo? Mas talvez seja exatamente isso que nos torna especiais. Somos consciências surgindo dentro da escuridão, tochas de luz dentro do ventre de um colapso cósmico. E se isso não for suficiente para provocar a sua imaginação, espere. Porque o próximo mistério que os astrônomos encontraram, ao olhar ainda mais fundo, é ainda mais desconcertante. Quando acreditávamos ter dominado as leis cósmicas, o universo nos surpreendeu mais uma vez. A cada conquista científica, uma nova porta se abre, e atrás dela, uma sala ainda mais escura e enigmática. O James Webb, com seus espelhos de ouro delicadamente ajustados, não apenas revelou galáxias gigantes no berço do universo. Ele mostrou algo ainda mais perturbador. Sinais de que essas galáxias já carregavam estrelas antigas, vermelhas, enriquecidas de elementos químicos que só deveriam surgir bilhões de anos depois. Mas como poderiam existir tão cedo? É como encontrar ruínas de uma civilização avançada no meio de uma vila recém-nascida. O tempo não bate, a cronologia quebra, o enigma se aprofunda. Os cientistas esperavam encontrar um cosmos jovem, turbulento, mas primitivo. Em vez disso, encontraram maturidade precoce, uma sofisticação que não cabia em nossas equações. O que isso significa? Que talvez o universo não seja tão jovem quanto acreditamos, ou que nossos modelos ignoram um segredo fundamental. Alguns sugeriram mecanismos exóticos, colapso direto de nuvens de gás em estrelas supermassivas, ou explosões de formação estelar com eficiências quase inimagináveis. Outros recorreram à ideia de que algo além da física conhecida estava em ação. Forças escondidas, dimensões extras, talvez até traços de universos anteriores. E aqui entra o paradoxo mais belo da ciência.
Cada resposta abre uma nova pergunta. Ao estudar os aglomerados globulares, verdadeiros corações de estrelas empoeiradas que brilham como joias cósmicas, descobrimos algo ainda mais chocante. Suas composições químicas eram incrivelmente diversas. Como poderiam estrelas que nasceram no mesmo berço apresentar elementos tão diferentes? Alumínio, nitrogênio, carbono, em proporções que exigiam temperaturas muito além das previstas para estrelas comuns. Era como se, no início, gigantes ocultos tivessem caminhado entre elas, estrelas supermassivas de vida curta, verdadeiros dragões cósmicos, cuspindo elementos pesados que depois foram herdados pelas estrelas menores. Mas esses dragões nunca foram vistos. Sua existência é deduzida como pegadas na areia. Agora imagine, meu amigo, e se esses dragões não fossem apenas fenômenos estelares, mas ecos do universo-mãe que nos gerou? Talvez o colapso que deu origem ao nosso cosmos tenha deixado cicatrizes químicas impressas nas primeiras estrelas. Pense comigo, se vivemos dentro de um buraco negro, então os primeiros instantes do nosso universo carregariam a memória da implosão que nos deu origem. Essa memória não seria histórica, mas física, impressa na luz das primeiras estrelas. E não é exatamente isso que o James Webb nos mostra? Galáxias maduras demais, cedo demais, com assinaturas químicas impossíveis. São como páginas arrancadas de um livro anterior, costuradas às pressas no início da nossa própria história cósmica. E quando a ciência tropeça nesses vestígios, o que fazemos? Construímos teorias. Teoria das cordas, multiverso, gravidade modificada, matéria escura exótica. Todas tentativas de explicar o que parece impossível. Mas por trás de cada uma delas existe o mesmo sussurro. Talvez este universo seja apenas uma sala dentro de um labirinto maior. Os astrônomos, fascinados, começaram a se perguntar: e se o Big Bang não foi um evento único, mas apenas um ciclo? E se cada buraco negro for um útero cósmico, gerando realidades inteiras? Então, cada galáxia que abriga um buraco negro supermassivo não seria apenas um centro de destruição, mas também de criação. Universos dentro de universos, como bonecas russas infinitas. A conquista, portanto, não foi apenas tecnológica, não foi apenas construir o James Webb. A verdadeira conquista foi perceber que nossas certezas estavam erradas, que cada nova lente com a qual olhamos para o cosmos é, ao mesmo tempo, uma janela e um espelho. Janela para o desconhecido, espelho de nossa própria ignorância. E aqui mora a poesia da ciência. Acreditar que sabemos apenas para descobrir que ainda estamos tateando no escuro. Se essas descobertas iniciais permanecerem de pé, teremos que repensar tudo. A idade do universo, sua formação, seu destino. Talvez nunca estivemos fora de um buraco negro. Talvez sempre estivemos dentro dele, nadando em suas entranhas sem perceber. E se isso for verdade, então até o brilho das estrelas que você vê no céu não é a liberdade do cosmos, mas o reflexo das paredes da prisão em que vivemos. Mas não se engane, não é uma prisão qualquer, é uma prisão que dá vida, que cria beleza, que permitiu que nós surgíssemos aqui e agora para contemplar o mistério. E se cada avanço científico nos aproxima de encarar essa verdade, então a pergunta que se ergue é inevitável. O que acontecerá quando, enfim, encararmos o centro da escuridão? Se aceitarmos, ainda que por um instante, a hipótese de que vivemos dentro de um buraco negro, o impacto não é apenas científico, é filosófico, existencial, quase espiritual, porque essa revelação não mexe apenas com nossas equações, ela abala nossa identidade. O que é o ser humano diante de um universo que pode ser apenas o interior de uma sombra? Será que somos viajantes livres, exploradores do infinito, ou apenas prisioneiros de um ventre cósmico, condenados a nunca atravessar suas paredes invisíveis?
Desde os tempos antigos, buscamos sentido. Criamos mitos, religiões, filosofias para responder à pergunta mais incômoda de todas: por que estamos aqui? Agora, a ciência nos devolve a mesma pergunta, só que em outra escala. Se o universo nasceu de um buraco negro, não somos apenas criaturas da Terra. Somos filhos de uma implosão, herdeiros de um colapso, e se for assim, cada estrela que vemos não é apenas uma luz no céu, mas a cicatriz de uma catástrofe anterior, uma lembrança silenciosa de que a beleza pode nascer da destruição. Mas essa ideia nos coloca em confronto com algo ainda mais perturbador: a liberdade. O espaço que exploramos, as galáxias que mapeamos, os buracos negros que tememos, tudo isso seria apenas o interior de uma estrutura limitada. Como pássaros que acreditam voar livres, mas não percebem que sua gaiola é do tamanho do céu. E aqui surge uma questão queimarosa: se existirem outros universos além do nosso, com leis diferentes, com histórias distintas, o que significa a palavra realidade? O nosso universo seria real por ser habitável, ou apenas mais um experimento cósmico, perdido numa rede infinita de possibilidades? Quando eu, Albert, formulei a relatividade, descobri que tempo e espaço não eram absolutos. Eles se dobravam, se curvavam diante da gravidade. Agora, esta hipótese nos leva a uma nova fronteira. Talvez até o próprio universo não seja absoluto. Talvez ele seja apenas relativo a outro, maior, que o gerou. Isso nos coloca diante de uma verdade incômoda. Nós não estamos no centro, nem da Terra, nem do Sol, nem da galáxia, nem mesmo do universo. Estamos sempre em um degrau abaixo, sempre dentro de algo maior. Como bonecas russas, somos cosmos dentro de cosmos, histórias dentro de histórias. E se cada buraco negro cria um novo universo, então a morte e o nascimento não são opostos, mas irmãos. O fim de uma estrela pode ser o início de um cosmos. O colapso de um universo pode ser a infância de outro. A vida, então, não é uma linha, mas um ciclo interminável. Isso muda tudo. Porque se a morte não é o fim, mas apenas a passagem, não é também a nossa vida um reflexo disso? Quando expiramos pela última vez, será que não nos transformamos em algo além do nosso horizonte de eventos pessoal? A ciência aqui se encontra com a filosofia, e ambas, quando olham fundo o bastante, esbarram na mesma conclusão. O mistério nunca se dissolve, ele apenas se expande. E há algo mais: se cada universo herda as leis do seu progenitor, então nós mesmos somos filhos de uma linhagem cósmica. O que chamamos de constantes físicas pode ser apenas a genética de um universo ancestral. Somos, em certo sentido, netos de buracos negros. Mas pense, se somos descendentes de um colapso, isso nos torna mais frágeis ou mais grandiosos. O ser humano, minúsculo, surge como consciência dentro de um universo que pode ser apenas uma sombra de outro maior. E mesmo assim, temos a audácia de questionar, de imaginar, de tentar compreender o próprio infinito. Não é isso, afinal, que nos define? Não sermos donos do universo, mas testemunhas dele? E se o universo for mesmo uma prisão, que bela prisão é essa? Feita de estrelas, nebulosas e auroras. Uma prisão que nos dá poesia, música e amor. Talvez não importe se estamos dentro ou fora de um buraco negro. O que importa é que aqui dentro despertamos a consciência. Mas cuidado, essa consciência é um fardo, porque se sabemos que vivemos em um universo finito, limitado, talvez também saibamos que ele terá um fim. E quando ele chegar, o que restará de nós? A resposta, meu amigo, pode não estar apenas nas estrelas, mas em nós mesmos. Porque talvez sejamos o único pedaço do universo capaz de perguntar pelo seu próprio destino. Isso nos leva a uma última pergunta, a mais incômoda de todas. Se a realidade é apenas um ciclo de colapsos e nascimentos, qual é o propósito de tudo isso?
Se vivemos dentro de um buraco negro, a pergunta inevitável não é apenas de onde viemos, mas para onde vamos. O futuro, meu caro amigo, não é apenas uma linha que se estende à frente. É um horizonte. E horizontes, como nos ensinam os buracos negros, são limites que escondem destinos. Nosso universo, desde o Big Bang, tem se expandido sem cessar. Galáxias se afastam, o espaço se estica e o vazio entre os mundos cresce como um oceano que não conhece marés. Mas para onde tudo isso leva? Alguns cientistas acreditam que a expansão continuará para sempre, que cada galáxia distante se afastará até desaparecer no escuro absoluto e restarão apenas ilhas solitárias de estrelas morrendo em silêncio. Um fim frio, gelado, onde até os átomos se despedaçarão, a morte térmica do universo. Outros dizem que a gravidade pode um dia vencer, puxando tudo de volta em um colapso gigantesco, o Big Crunch. Uma implosão cósmica que poderia, quem sabe, dar à luz outro universo. E se isso acontecer, talvez o ciclo se repita infinitamente. Nascimento, expansão, morte, renascimento. Mas existe ainda uma terceira possibilidade, mais perturbadora. Que a energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão, cresça cada vez mais, rasgando não apenas galáxias e estrelas, mas até moléculas, átomos e partículas. O Big Rip, o dilaceramento final. E aqui surge a ironia. Se nosso universo é de fato o interior de um buraco negro, todos esses cenários podem ser apenas interpretações locais de um destino maior. Talvez este cosmos não morra apenas. Talvez ele se transforme, como todo buraco negro transforma. Talvez o nosso fim seja o nascimento de outro. Pense no horizonte de eventos que envolve nosso universo. Se vivemos dentro de um buraco negro cósmico, existe um limite além do qual não podemos ver. Tudo o que conhecemos está preso aqui. Mas e se, além desse limite, já estiver sendo gestado um novo espaço-tempo, pronto para florescer quando o nosso se extinguir? Esse futuro, paradoxalmente, não pertence apenas às estrelas. Pertence a nós também. Porque nós, humanos, somos o único pedaço consciente desse universo. E se ele carrega um destino, nós também carregamos. O futuro científico nos chama para a exploração. Telescópios mais poderosos, aceleradores de partículas, teorias mais ousadas. Mas o futuro filosófico nos chama para algo maior. Compreender nosso papel nesse ciclo. Talvez sejamos testemunhas, talvez sejamos apenas observadores de uma peça infinita, incapazes de sair do palco. Mas há uma possibilidade mais ousada. Talvez sejamos coautores. Talvez a consciência humana seja a ferramenta pela qual o universo se percebe e, ao se perceber, se transforma. É perturbador pensar que nossa imaginação pode ser tão importante quanto nossas máquinas. Mas lembre-se, toda teoria nasce de uma pergunta e toda pergunta nasce da mente. A mente é, portanto, o verdadeiro telescópio. E aqui mora a esperança. Porque mesmo que este universo esteja destinado a morrer, seja em silêncio, em colapso ou em rasgo, a consciência que existe dentro dele talvez não morra com ele. Talvez ela seja como a luz que atravessa fendas, capaz de escapar, capaz de nascer novamente em outro cosmos. O futuro, portanto, não é apenas destruição, é transformação. Assim como o colapso de uma estrela gera o nascimento de um buraco negro, talvez o colapso do nosso universo gere algo maior. E se isso acontecer, quem pode garantir que não levaremos conosco uma centelha de memória? Pense em você agora, ouvindo essas palavras. Pense no simples ato de contemplar as estrelas. Talvez esse gesto seja mais grandioso do que imaginamos. Talvez cada olhar humano para o cosmos seja uma pequena resistência contra o esquecimento. Um lembrete de que, dentro do colapso, a vida encontrou uma maneira de sonhar. O futuro, portanto, é incerto, mas a incerteza é o combustível da ciência. O que sabemos é apenas um prelúdio para o que ainda não descobrimos. E eu lhe digo,
Talvez o maior destino da humanidade não seja conquistar as estrelas, mas compreender o mistério que nos envolve. E se um dia pudermos responder com clareza se vivemos dentro de um buraco negro, não será apenas um triunfo científico, será uma revolução filosófica, porque essa resposta mudará não apenas como vemos o cosmos, mudará como vemos a nós mesmos. Cliffhanger. Mas antes de chegar à resposta final, precisamos encarar a questão mais profunda de todas. Uma questão que toca não apenas o universo, mas a alma humana. E se eu te dissesse que toda a nossa existência, cada batida do coração humano, cada estrela que cintila no céu, pode não passar do eco de um colapso cósmico, não como metáfora, mas como realidade. Somos a vida que floresceu dentro de um buraco negro. Ao longo desta jornada, contemplamos o impossível. Vimos galáxias surgindo cedo demais, estrelas velhas em um universo jovem, mistérios químicos que desafiam nossas teorias. O telescópio James Webb nos mostrou que o cosmos é mais ousado do que nossa imaginação ousava prever. Mas, acima de tudo, descobrimos que as perguntas mais perturbadoras não se respondem apenas com números. Porque, se vivemos dentro de um buraco negro, o que isso significa para nós? Talvez signifique que nunca estivemos no controle, que sempre fomos passageiros em uma nave invisível, navegando dentro das entranhas da gravidade. Mas também pode significar algo mais grandioso, que somos parte de uma cadeia infinita de criação, que cada fim é também um começo e que até mesmo a escuridão pode dar à luz. O impacto dessa ideia vai além da física. Ele toca a filosofia, a espiritualidade, o próprio sentido da vida. Não somos apenas poeira cósmica, somos consciência, e a consciência é a única chama que ilumina o abismo. Talvez estejamos condenados a nunca ver além do horizonte de eventos do nosso universo. Mas, aqui dentro, descobrimos algo ainda mais raro: a capacidade de perguntar, de duvidar, de imaginar. E se isso for o verdadeiro propósito? Não conquistar o cosmos, mas compreendê-lo. Não dominar a natureza, mas reconhecer que somos parte dela. Um universo que nasceu de um colapso nos deu a chance de existir. E nós, contra todas as probabilidades, respondemos com poesia, ciência, música, amor. Não importa se vivemos dentro de um buraco negro. O que importa é que aqui dentro a vida aprendeu a sonhar. E talvez, quando este universo chegar ao seu fim, seja no frio do silêncio, no fogo de um colapso ou no rasgo da expansão, nossa consciência encontre uma maneira de atravessar. Talvez sejamos como sementes levadas pelo vento cósmico, germinando em mundos que ainda não existem. Porque no fim, a verdadeira pergunta não é se vivemos dentro de um buraco negro. A verdadeira pergunta é: o que faremos com o tempo que nos foi dado dentro dele? E essa resposta, meu amigo, não está nas estrelas, está em você. Comente sua teoria, compartilhe com alguém que ama ciência e mistérios e inscreva-se no canal Einstein. Explica para continuar essa jornada cósmica.